Olá a todas e a todos, bem-vindas todas as pessoas a essa sessão de conversa, uma roda de conversa, um bate-papo sobre o lançamento da coleção Clássicos Brasileiros das Ciências Sociais, e também do seu primeiro volume, que é As Ligas Camponesas, de Hélide Rugai Bastos. Eu sou André Botelho, sou professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro e organizador da coleção Clássicos Brasileiros das Ciências Sociais. A professora Hélide Rugai Bastos também nos acompanha, autora, como eu disse, do livro que estamos lançando, mas também, enfim, autora de uma vasta e importante obra no âmbito da sociologia, em particular na área do pensamento social brasileiro. Área esta que a Hélide ajudou a forjar, a criar com seus trabalhos, com sua atividade docente de muitos anos na Unicamp, que é a Universidade Estadual de Campinas, onde a Hélide é professora titular de Sociologia e também professora emérita, com um reconhecimento por sua trajetória e dedicação a essa importante instituição brasileira. E a Hélide também é autora de um livro que em breve sairá pela casa, pela editora Vozes, chamado A Máquina das Desigualdades. Florestan Fernandes interpreta o Brasil. É uma obra de grande fôlego, que traz o problema da produção e da reprodução na teia das relações, das desigualdades na teia das relações sociais, a partir da visão, enfim, do pensamento desse brilhante sociólogo que foi e é Florestan Fernandes. Né? Lucas Correia Carvalho, professor da Universidade Federal Fluminense, a UF, vem prestigiar esse nosso lançamento para conversar com a Hélide sobre as ligas camponesas, né? O contexto original de publicação do livro, a reedição, né, recente do livro, eu já vou explicar sobre isso. E o Lucas também, enfim, está lançando pela Vozes o livro 10 lições sobre Maria Isaura Pereira de Queiroz. Ele é um especialista em pensamento social brasileiro e, muito especialmente, sobre o lugar do rural no pensamento social brasileiro. Daí enfim, esse convite para ele conversar com a Hélide. Mas, antes de passar a palavra para eles, eu gostaria de, enfim, contar para vocês, muito rapidamente, sobre a coleção, né, que eu idealizei e tive, enfim, a boa recepção do Conselho Editorial da Vozes, a quem eu agradeço, através e na figura da editora Aline dos Santos Carneiro, que tem sido, na verdade, uma grande parceira, né? Eu também sou autor da casa, eu publiquei em 2019 o livro O Retorno da Sociedade, e em 2022 o livro O Modernismo como Movimento Cultural, este último junto com o nosso colega e amigo Maurício Reus.
Enfim, de modo que eu fico muito feliz, sendo autor da casa, de também ter a oportunidade de organizar essa coleção, que parte, na verdade, do reconhecimento da importância da editora Vozes na própria história das ciências sociais brasileira e da sociologia em particular. A Vozes tem sido uma editora que tem dispensado uma atenção que eu diria é muito especial à nossa disciplina, e somos gratos a ela por isso. Mas esse papel que ela exerce ainda hoje, ele teve, vamos dizer, uma importância que eu considero assim, que tem muitas dimensões, e que, no fundo, o reconhecimento dessa importância é que deu origem a essa coleção Clássicos Brasileiros das Ciências Sociais, que é o fato de, num momento ainda de repressão da ditadura militar, ou também ainda na transição democrática, que, quando a gente olha de hoje, parece que, enfim, já estava tudo resolvido para ser uma democracia, mas não foi assim, né? Quer dizer, então, mesmo nos anos iniciais, nos anos 80, enfim, esse papel que a Vozes teve em acolher reflexões que eram fruto de trabalhos, que são trabalhos acadêmicos, frutos também de uma reflexão coletiva mais ampla e que colocava a democracia no centro dos seus debates, né? É justamente por isso que enfim, nós estamos trabalhando nesse início da coleção com títulos justamente publicados pela Vozes no final dos anos 70 e no início dos anos 80. Quer dizer, como uma forma mesmo de reconhecimento, porque é impressionante o repertório da Vozes para as ciências sociais, num momento particularmente difícil do país e das ciências sociais, né, cuja, vamos dizer, função na sociedade é exercer um pensamento crítico, sem o qual, enfim, ela perde sua razão de ser, né? Então, nós começamos uma outra, enfim, um segundo ponto que eu acho que é importante também ressaltar é a quantidade de autoras mulheres que a editora Vozes tem, e inclusive no seu repertório histórico, justamente esse repertório que eu estou, no qual eu estou mexendo. Eu estou, enfim, trazendo títulos de volta, né? Tanto assim que a gente pôde fazer o lançamento da coleção com 3 obras muito importantes de 3 mulheres, né? O livro que a gente vai discutir hoje, que é As Ligas Camponesas, da professora Elide, né? O livro da Branca Moreira Alves, sobre ideologia e feminismo, que também é um dos primeiros livros publicados no Brasil sobre o tema. Também foi uma tese orientada, no caso, pela professora Eliette Safiotti. E o terceiro clássico, ou clássica, Cultura de Massa e Cultura Popular, da professora Ecleia Bose, já falecida, né? Então, enfim, é uma felicidade abrir uma coleção que procura, primeiro, reconhecer, né, o trabalho das gerações que viveram como profissionais, como jovens profissionais, então,
os momentos mais duros da repressão e que, com coragem, levaram a reflexão sociológica à frente, contra a repressão, contra uma série de constrangimentos, né? O reconhecimento à editora Vozes por esse papel, né, enfim, que teve ímpar no acolhimento, na publicação desse tipo de trabalho, e são textos que não são apenas testemunhas do seu tempo. Só isso, a meu ver, já justificaria enfim, a coleção e a republicação desses títulos. Mas, além de serem boas testemunhas do seu tempo, esses livros eles têm uma atualidade impressionante, tanto do ponto de vista dos temas substantivos que eles tratam, né? Ação coletiva, como no caso da professora Elide, cultura de massa, hoje, em tempos de web e redes sociais, enfim, e o feminismo, né? Então, de fato, são obras que podemos chamar de clássicas, porque a contribuição delas ainda acontece. Eu gosto muito de uma definição que o escritor italiano, cubano-italiano, Ítalo Calvino, dá para clássico, que ele diz: clássico é um livro que ainda não parou de dizer o que ele tinha a nos dizer, né? E eu acho, e eu considero que esses 3 títulos com os quais lançamos a coleção, eles são clássicos por isso, né? Eles continuam tendo o que nos dizer, né? Aguardem as próximas novidades da coleção. Nós já estamos trabalhando e negociando novos títulos, né? Também trazendo essa visão de ciências sociais num registro mais amplo que, na época, existia efetivamente, e que, para o bem ou para o mal, enfim, às vezes eu acho que mais para o mal, a ultra-especialização que a universidade conheceu entre aquele período e o nosso presente, que levou, vamos dizer, a perda, inclusive, de um diálogo mais amplo sobre problemas que dizem respeito às ciências sociais de um modo ampliado, né? Então, com reverberações na comunicação, como no caso do livro da Ecleia Bose, né? E outros, que virão também, vamos dizer, alargando ou reconhecendo um sentido mais amplo de ciências sociais que acabou se perdendo também um pouco, né? Então, também nesse sentido, a coleção Clássicos Brasileiros das Ciências Sociais também é uma provocação, né? Quer dizer, será que, para a gente pensar o presente, a gente consegue fazer isso, enfim, só a partir do presente, sem uma perspectiva, sem um legado intelectual que foi produzido e que, na verdade, forma um repertório que está aí disponível para a gente, né? Enfim, conhecer e operacionalizar, né? Da mesma forma, será que é possível pensar hoje desafios, problemas tão complexos, enfim, que se colocam à sociedade de um modo geral? Será que é possível pensá-los com um corte disciplinar tão rígido, já que eles têm múltiplas faces? Exige, vamos dizer, um diálogo não exigiria um diálogo mais ampliado para a gente pensá-los e enfrentá-los, quando for o caso, de modo mais, enfim, eficaz, produtivo? Então, são essas as perguntas que estão na origem
dessa coleção. Eu agradeço a atenção e passo, então, a palavra ao colega Lucas Correia Carvalho, para esse bate-papo com a Élide Rugai Bastos. Eu agradeço imensamente a Élide por ter aceitado a reedição do Ligas, que é um texto, enfim, importantíssimo. Vocês vão ter uma ideia disso, e na leitura que vocês poderão fazer do livro, vocês vão constatar essa importância para a gente entender o Brasil, né? Dessas últimas décadas e os desafios que ainda se colocam para a gente como sociedade. Agradeço a ela pela, enfim, participação nessa sessão de lançamento e agradeço igualmente ao colega e amigo Lucas Carvalho. Obrigado, André. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite feito pelo André e pela editora Vozes, saudar a iniciativa, claro, da editora e também do André, pelo lançamento da coleção Clássicos Brasileiros das Ciências Sociais, por diversos motivos já aqui elencados pelo André. São livros certamente fundamentais para se pensar as ciências sociais brasileiras e também recursos fundamentais para se pensar a sociedade brasileira contemporânea. E queria, claro, também dizer que é uma grande honra participar desse relançamento, né, de uma obra tão fundamental para a sociologia brasileira, e não poderia deixar de dizer, para mim, em particular, que são as ligas camponesas. Então, Élide, queria começar falando um pouco, te ouvindo, na verdade, um pouco sobre o contexto da dissertação que depois virou livro, né? As Ligas Camponesas, o livro, né, foi defendido, desculpa, a dissertação foi defendida na USP, né? Mestrado na USP em 81 e publicado em livro em 83. E é importante lembrar ainda sobre a ditadura militar, né? A senhora poderia nos contar um pouco como chegou a esse tema e como foi pesquisar sobre as ligas camponesas naquele contexto? Primeiramente, agradeço a coleção, na pessoa de André Botelho e da Vozes, que foi o mediador com a Vozes, por publicar um livro no qual eu trabalhei há mais de 50 anos atrás e que, relendo também agora, me faz recordar uma série de coisas e poder avaliar quais eram os limites para a gente fazer discussões no final dos anos 70 e início dos anos 80. E ainda porque os outros dois livros que estão lançados ao lado do meu foram muito importantes para mim, como leitura, para me colocar face aos problemas que a sociedade, naquele momento, tinha e que eram agudos, os problemas, porque havia uma repressão sobre o trabalho universitário, sobre os movimentos sociais, sobre a comunicação, né? E sobre a produção cultural, e, obviamente, os três livros tocam exatamente nesses pontos, que me esclarece e mostra como foi um grande trabalho da sociedade superar esse momento. Embora com todos os limites que a discussão sobre democracia que a gente fazia naquele momento, ela não tenha ganho uma concretude que esperávamos. Bom,
Então, agradeço ao Lucas, que fez uma excelente leitura do meu livro. Eu tive a oportunidade de ler uma resenha que você fez e que me esclareceu sobre muitas coisas que eu havia discutido. Então, como nós não temos muito tempo, eu vou resumir e você me interrompa, Lucas, se quiser esclarecer alguma coisa ou passar para outro nível da conversa, né? Eu, obviamente, com as leituras que fiz, pela minha idade, eu vou chamar os meus cursos do modo que eram conhecidos naquele momento. As leituras que eu fiz no ginásio e no colegial, eu fiz curso clássico, dos autores brasileiros, e como Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz, João Cabral de Melo Neto, para citar poucos, me chamaram a atenção para o problema da seca, do Nordeste, da concentração de terra e da vida dos retirantes. E depois, as secas dos anos 50, elas foram tão fortes, das quais a de 58 foi a mais prejudicial, por vários motivos, me chamaram muita atenção. E então, eu passei a perceber, ou procurar perceber, como a sociedade local, os grupos locais do Nordeste, e o Nordeste era central nessa problemática, responderam à questão. E eu fui desenvolvendo isso e acabei escolhendo, ao lado de alguns movimentos que naquele momento explodiram, o das ligas camponesas. Eu creio que surgiu na Galileia em 1954. E, obviamente, isso colocou uma questão para mim para repensar a questão do desenvolvimentismo, que também era um problema importante e que era um problema nacional. Não sei se é suficiente, você quer que eu esclareça? Tá ótimo, Edith. Obrigado. E pegando um gancho na sua resposta, é interessante, porque o livro ele tem, de fato, ele busca, né, mediações entre, digamos, um plano local, né, um estudo de um caso específico, o Engenho Galileia, como a senhora estava mencionando, e recompõe essas mediações até um plano nacional, né? E que desafios analíticos esse percurso, digamos, multiescalar impôs à senhora, né? E como isso dialoga com a tradição da sociologia brasileira, também tão bem estudada pela senhora, sobretudo aquela que buscou pensar a relação entre região e nação. Sim. Eu confesso que eu estava muito presa numa discussão sobre movimentos sociais por várias razões, inclusive pelos cursos que eu tinha feito, a fazer uma análise de movimentos locais. E deu para perceber, a hipótese que eu coloquei era: será que as aspirações do movimento local, ao se expandir regionalmente e depois nacionalmente, elas respondem às aspirações dos camponeses que o compuseram? Era uma pergunta difícil. E, na verdade, eu estava fazendo mestrado em ciência política.
E minha experiência era forte na área de sociologia. Então, eu procurei pensar o nível organizacional, o nível institucional e o nível histórico, que é uma forma da sociologia pensar, inclusive, a política. Certo que era uma provocação, ao mesmo tempo que eu estava fazendo na área de política. Hoje é muito mais fácil fazer isso, porque nós temos uma forte sociologia política. Mas, naquele momento, a própria repressão da ditadura impedia que ela se desenvolvesse. Eram colocados panos quentes para não se perceber a relação das aspirações da sociedade, do movimento da sociedade e a institucionalização. Ou melhor, o papel das instituições, porque há uma diferença entre institucionalização e efeitos institucionais dos movimentos sociais. E era um pouco essa questão. E como eu tive a oportunidade, um privilégio muito grande, de fazer um curso com Alain Touraine, nessa ocasião, em São Paulo, na USP mesmo, e pude discutir com ele, que foi muito acessível, eu pensei de uma outra ótica costumeiros movimentos sociais, tentando juntar as duas dimensões, a social e a política. Por isso, as 3 fases. O que, no período, não foi muito fácil, porque o acesso a entrevistas era difícil. Eu entrevistei vários ex-participantes e pessoas de famílias participantes do Engenho da Galileia. Eu entrevistei, inclusive, Francisco Julião, que foi o grande líder, mas Julião estava apavorado, ele não quis que eu gravasse a entrevista. Eu entrevistei no México. Então, de fato, para poder fazer esse movimento, eu usei muito de bibliografia, de documentos paralelos, de jornais oficiais ou de publicações que eram ilegais no período, não é? Mas também eu utilizei os documentos do Exército, que já estavam publicados, que eram explicativos, eu também ponho isso entre aspas, da prisão de vários dos líderes dos diferentes movimentos sociais e partidos. Naturalmente, como documentação, é restrito ao contexto daquele período. Hoje, obviamente, há muito mais coisa a ser consultada. Há mais de 50 anos, né? Eu defendi 81. Obrigado, Elid. Eu acho que, falando da repressão da ditadura, o seu livro tem uma resposta, a meu ver, muito contundente, né? Por que essa centralidade da questão agrária? Me parece que a senhora aponta que o acesso à terra não era só, ainda que sim, claro, um meio de produção, mas era um fator primordial da cidadania, né, do reconhecimento do modo de vida dos setores populares, sobretudo camponeses, né? E a minha pergunta é o seguinte: em que medida a senhora considera, e se considera, né, que a terra segue como um núcleo estruturante das desigualdades sociais no nosso país? Primeiro, vou falar do período em que se localizam as ligas e depois falar sobre o presente. Naquele período,
nós sabemos, só para pensar que as ligas começaram em 54, coincidiram com o projeto desenvolvimentista, com a fundação de Brasília, e era um momento em que a fronteira econômica saía pouco da zona da faixa litorânea. Tanto que Brasília era um avanço em relação ao Planalto. Não é que estivesse descolado as regiões, mas nós sabemos que depois de 54, os projetos do governo militar, eu acho que é militar e civil que eu deveria falar, do governo, foi um projeto sobre a Amazônia, de ocupação da Amazônia e de controle sobre os movimentos sociais que já estavam na Amazônia, principalmente de repressão sobre poceiros, etc. E projetos de colonização. Então, dá para perceber que, em primeiro lugar, se tratava da terra, de uma discussão sobre a concentração de terra nesta zona. E, no caso do Nordeste, onde a cana-de-açúcar era central, a concentração da propriedade era um dos grandes obstáculos ao desenvolvimentismo que estava sendo gestado naquele momento. Então, não dá para esquecer que os trabalhadores rurais não tinham uma legislação de trabalho que estabelecesse para eles salário mensal. Era um acordo feito no fim do ano, a gente conhece, e eu me lembro de Vidas Secas, por exemplo, que eu tinha lido, que quando era acertado o trabalho do trabalhador, ele sempre saía perdendo, ele sempre estava devendo alguma coisa. A mesma coisa vai aparecer em filmes do período, pouco depois, ali, do Glauber, por exemplo. Né? Então, de fato, a concentração de terra naquele momento, ela era um obstáculo forte para a cidadania, uma vez que sequer o trabalhador rural tinha direitos de trabalho. Então, era um obstáculo sem fim. É claro que a luta, naquele momento, se dividiu entre abrir mão, são grupos que se opuseram, são caminhos políticos muito diferentes, e a legislação do trabalhador rural teve uma aceitação muito maior do que a discussão sobre a concentração de terra. Por quê? Se tivéssemos trabalhadores rurais que tivessem salário mensal, haveria um aumento do setor de consumo. E dentro do projeto desenvolvimentista, que era industrialista, isso era fundamental, ter dinheiro circulando. Né? Então, isso foi um grande passo para a cidadania, mas ele, para passar, e isso era a interpretação de vários partidos, há um trabalho do Fernando Henrique Cardoso que se chama Tensões Sociais no Campo, em que ele mostra, de 61, ele mostra que são dois projetos totalmente diferentes e que reúnem camadas políticas ou setores políticos diferentes na sua discussão. E, obviamente, o setor perdedor foi o da concentração de terra, porque, ao se ocupar a terra, a partir de Brasília, do Planalto Central e depois da Amazônia, a concentração de terra é um grande fato no país. Não dá para... E isso, obviamente, é um ponto claro, salta aos olhos, que são as grandes fortunas de alguns setores, como de frigoríficos. Em São Paulo já é diferente.
a concentração de terras tem sentidos diferentes em cada uma das regiões do país, porque ela leva a desenvolvimento de produções diferentes. Se você pensar que a cana-de-açúcar pode trabalhar com aluguel de pequenas propriedades que estão submetidas ao mercado do açúcar, elas produzem açúcar e vendem para as usinas, não há necessidade de concentração de terra, mesmo porque o setor concentra toda a parte de, digamos, instrumentos fundamentais para a comercialização da cana-de-açúcar, isto é, colhedeiras de cana, etc., são caríssimas e são alugadas e pertencem a grupos do agronegócio, por exemplo, só para dizer que há uma subordinação. Enquanto você pensa na produção bovina, ou nem bovina, de frango e tudo mais, mas a bovina, principalmente, você precisa de, vamos dizer, concentrar o poder de comercialização em determinados grupos, você precisa ter concentração de terra. Então, isso continua sendo um problema. Eu acho que tem uma nova relação dos pequenos proprietários dessas outras regiões que não existia no passado. No presente, então, a terra é subordinada. É subordinada a um controle de produção. Tanto que o sindicalismo rural foi o setor de sindicato que mais aumentou no Brasil, enquanto outros decaíram muito. Por quê? Porque o pequeno produtor conseguia entender que ele era trabalhador e ele se registrou no sindicato, mesmo porque nas pequenas cidades o sindicato é central para a mediação. O sindicato tem o advogado, tem reuniões, encaminha para o SUS, os hospitais, etc., para os direitos. Então, o trabalhador se assalariou praticamente, quer dizer, ele se forma como um trabalhador rural e se registra no sindicato. Veja que isso é uma coisa totalmente diferente dos anos 60, em que o sindicato também era proibido. Então, você tem razão que a terra ainda continua sendo, a concentração de terra continua sendo impeditivo a uma definitiva cidadania. Excelente, Elide. Obrigado. E pegando o gancho que você acabou de mencionar, quer dizer, como a questão agrária ela entrou num certo imaginário e também, óbvio, nas disputas, né, daquele período e, em certa medida, ainda hoje, em grande medida, eu diria, isso está presente no seu livro, né, como determinadas representações sobre o campesinato, a terra, a cidadania, elas atuaram como forças sociais, sobretudo nessas mediações entre o plano local, regional e nacional. Eu queria ouvir da senhora um pouco em que medida o livro e o estudo sobre as ligas camponesas se configuraram como um momento importante para a sua extensa e prolixa agenda de pesquisa, sobretudo pensando como a questão agrária ela se insere como um momento estruturante na sociedade brasileira e as ideias atuando como forças sociais. Sim, naturalmente, eu desenvolvo há bastante tempo, e logo a partir
das minhas posições tomadas em relação ao movimento social e ao interesse que o Nordeste me gerou, eu parti a discutir algumas representações do Nordeste, das quais o Gilberto Freire foi fundamental para mim e foi objeto do meu doutorado depois. Então, obviamente, ao entrar nessa área, como é sua área também, e do professor André também, nós temos uma ligação básica com as discussões da literatura. E a discussão da literatura comparada, em um determinado momento, se lançou fortemente sobre a questão do realismo, o que é o realismo, né? O que são representações. Isso é da literatura comparada, nós sabemos que tem vários livros, o Mimesis, por exemplo, mas na nossa área de ciências sociais, embora ele seja um especialista em literatura comparada, o Eduardo Said trouxe essa questão sobre a representação. O que é a representação? Ao discutir que as representações sobre o orientalismo, e seu livro é clássico, né? Sobre o orientalismo, elas induzem a várias coisas, a uma política em relação ao que se pensa sobre o Oriente ou a que se representa sobre o Oriente. E não é sem sentido que ele acordou para isso em 69, num momento de guerra. Ele morava nos Estados Unidos, era professor de Colômbia, mas era palestino, tinha morado no Egito e era um árabe americano. Veja que isso, vamos dizer, imediatamente passou a ser uma questão que nos preocupou a todos. Então, a partir disso, essa questão sobre as ideias como forças sociais, eu não sei se eu encontrei em algum lugar essa afirmação ou não, mas eu discutia isso muito com o Gildo Marçal Brandão, com quem eu trabalhei em um grupo temático, do qual vocês participaram também, mas as ideias são forças sociais, elas criam a realidade também. Uma realidade que pode ser falsa. Ou pode desnudar o que está recobrindo as aparências. Então, de certa forma, essa questão sobre a ideia sobre o trabalho que os trabalhadores da Galileia tinham, ela era um tipo de representação sobre como o trabalho deles era autônomo. Eles não conseguiam perceber o que, naturalmente, hoje, o simples fato de que um pequeno produtor vai se considerar trabalhador e se ligar ao sindicato, já mostra uma grande mudança e uma alta consciência que toda a discussão sobre a questão agrária ajudou, a meu ver. Então, eu não vejo um descolamento entre ideias produzidas em qualquer nível, ao nível popular, local, nacional, nível popular, erudito, universitário, o que quer que você seja, elas têm que ser pensadas como ideias. E as ideias são forças sociais. Tanto que eu dei, no início, exemplo de como Vida Seca, Graciliano,
Raquel de Queiroz, etc., influíram nas minhas preocupações sobre o Brasil, as ideias têm um papel forte no aprendizado social. É um pouco isso que eu estou falando. E nós sabemos um pouco isso porque temos discutido recentemente, sob a orientação do professor André, a questão do aprendizado social. E a arte também tem uma função de aprendizado e tal. Então, eu acho que é alguma contribuição a uma outra ótica na teoria sociológica. Isso. Que principalmente se aplica nos países do sul do mundo, que estão na periferia de todas as decisões políticas, econômicas, praticamente. Obrigado, Elide. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui, de poder conversar, uma conversa breve, porém muito potente, eu diria. Então, e agradecer também, claro, ao André, editora Voz, novamente pelo convite. Elide, não sei se você queria... Tá, eu agradeço. Se nós ficássemos conversando sobre isso, faríamos um momento de aulas, discussões, seminários, aos quais nós estamos acostumados e que costuma ser longo. Eu agradeço muito as suas perguntas, que foram muitas, me permitiram esclarecer alguns pontos e foram muito importantes, e ao professor André, não só por participar da coleção, mas por ser um diálogo constante que eu mantenho e que me ajuda na reflexão. Obrigada. Muito obrigado, Lucas. Muito obrigado, Elide. Foi uma linda entrevista, enfim, realmente com questões muito agudas que, penso, exemplificaram esse movimento sociológico tão bem realizado no livro As Ligas Camponesas, né? De pensar as diferentes dimensões em suas especificidades e em suas articulações com o todo da sociedade, né? Essa é uma lição sobre sociologia que é da maior relevância, né? E que é muito bem realizada no seu livro, né? Eu creio que, diante dessa conversa tão instigante também que tivemos, enfim, fica o convite, né, às leitoras e leitores para conhecerem, né, o livro, a reedição do livro As Ligas Camponesas, dentro da coleção, da nova coleção da editora Vozes, Clássicos Brasileiros das Ciências Sociais, né? O livro ele acompanha, ele tem um aparato também crítico, no caso feito também uma entrevista muito rica, que foi feita pelo Karim Elaiel e pelo Renan Pimentel, com a professora Elide, que também certamente ajudará as leitoras e leitores contextualizarem e trazerem para o presente várias das lições que esse livro nos traz e que certamente fazem dele um clássico brasileiro das ciências sociais. E nós temos muito a te agradecer por isso, Elide, a você, a sua geração, enfim,
em condições tão adversas, conseguirem fazer uma sociologia, fazerem ciências sociais de tão alta qualidade, né? A qual a gente precisa se reconectar, né, para voltar a pensar a mudança nas especificidades de cada dimensão, mas nas articulações com o todo de que fazem parte também. Eu acho que esse é um desafio que está posto para a sociologia, um desafio que está posto para as ciências sociais hoje, como um todo, né? E, enfim, muito obrigado. Acompanhem, por favor, no canal da Vozes, nós teremos novos encontros em torno da coleção Clássicos Brasileiros das Ciências Sociais. Um abraço.